Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado. Eu sei que você está de máscara, mas fala para ela assim: o Espírito Santo de Deus quer falar com você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Paz do Senhor para a igreja, paz do Senhor para estar em casa, paz do Senhor, pastor Lucas, que está aqui conosco, a Monique, a Mo está aqui essa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Vocês são bênção nas nossas vidas, lá do Chile, aqui são muita bênção, é muita bênção de Deus para a nossa vida, viu? Sejam bem-vindos nessa noite. Amém? Eu queria nessa noite compartilhar uma palavra. O Mateus, ele ministrou aqui numa terça-feira, acho que foi numa terça ainda, a respeito de Pedro. E uma frase que ele ministrou aqui naquela terça-feira, a respeito da história, ele falou um pouquinho sobre Pedro. E aquela frase, ela entrou no meu coração. E o Mateus, ele falou que ele tinha pego o meu gancho, tinha pego o gancho do pastor, e agora eu quero pegar o gancho dele aqui nessa noite. Né? A gente anda linkado um com o outro, a gente está alinhado. Quando a gente está alinhado, a gente está falando a mesma coisa, debaixo do mesmo espírito, né? E ele falou algo que me chamou a atenção dessa passagem, né? A respeito, eu não vou falar o que ele ministrou naquele dia, mas ele falou, a frase que ele usou era que nós tínhamos uma vida como Pedro tinha antes da conversão, e depois nós passamos a ter uma outra vida após a conversão. Então ele fala de um Pedro antes e ele fala de um Pedro depois. E ele falou também no final da ministração dele que todos nós tínhamos um pouco de Pedro, e às vezes ainda temos um pouco de Pedro, né, antes mesmo da sua conversão, mas que nós teríamos que ser transformado, como Pedro foi transformado, né? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, o versículo 14, eu quero seguir aqui direitinho. Quero falar de alguns sinais de conversão para uma igreja gloriosa. Atos, capítulo 2, versículo 14. Atos está lá no finalzinho, fala sobre o discurso de Pedro, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ele. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque esta está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso,
se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo, vou terminar aqui no 37. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Amados, como é maravilhoso nós lermos, entendermos e compreendermos essa história de Pedro. Porque nós vemos, lendo a palavra, você vê todo um Pedro que antes de receber, antes de verdadeiramente se converter, antes verdadeiramente de ser transformado, era um homem inconstante, um homem cheio de medos, um homem covarde, cheio de dúvidas, cheio de incredulidade. Alguém que negou ao próprio Jesus, alguém que andou com Jesus, alguém que aprendeu de Jesus, mas que mesmo assim ainda era um homem muito falho, cheio de incertezas, cheio de incredulidades, né? Esse era um Pedro antes, né? E nós vemos aqui no capítulo 2 e no capítulo 3, nós vemos que após a descida do Espírito Santo de Deus, nós vemos que Pedro é totalmente transformado, já não mais um homem constante, já não mais um homem cheio de dúvida, já não mais um homem que não reconhecia suas falhas, não reconhecia os seus erros, não reconhecia os seus pecados. Nós vemos aqui a história de um Pedro que foi totalmente transformado. Aí nós entendemos, decorrendo da palavra, nós lemos a palavra, nós entendemos porque o Senhor edificou a igreja dele através da vida de Pedro. Porque o que o Senhor, Ele ministra no meu coração, que muitas vezes nós somos essa igreja em Pedro, do velho homem, e o Senhor está nos ensinando que essa igreja hoje não é mais a igreja do velho Pedro, não é mais a igreja do velho homem inconstante, não é mais o tempo daquele homem cheio de dúvida, de incerteza, de julgamento, de covardia. O Senhor nos ensina, através da vida de Pedro, uma igreja que avança, uma igreja que é firme, uma igreja que tem convicção da ressurreição de Cristo, uma igreja que tem convicção de que há poder no nome do Senhor. Nós vemos através da vida de Pedro uma transformação sobrenatural. E nós também nos deparamos com um homem como eu e você. Nós nos deparamos com um homem cheio de falha,
sanguíneo, que achava que estava defendendo Jesus, cortando a orelha do soldado. Nós vemos um homem que se esconde. Quando os soldados foram em busca de Jesus, ele se esconde e ali ele nega Jesus. 3 vezes ele negou, e era um homem que estava sentado na mesa, era um homem que estava na ceia, era um homem que participava do corpo, do sangue de Cristo, era um homem que estava ali com Jesus em todo o tempo. Mas aonde que eu quero chegar nessa noite? Eu quero chegar que quando o Senhor, quando o Espírito Santo de Deus, quando você tem um encontro com esse Jesus, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida, a primeira coisa que ele causa na sua vida é a transformação do velho homem para o novo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós, quando o Espírito Santo veio, quando desceu o Espírito Santo de Deus sobre aquele povo, era isso que Pedro estava falando para aqueles judeus, para aquele povo que estava ali contestando, achando que aquele povo estava embriagado, porque quando veio a descida do Espírito, várias línguas foram faladas naquele lugar, o povo ficou embriagado, cheio do Espírito Santo, mas só entende das coisas de Deus quem não está na carne, quem está no Espírito. Quem está no Espírito compreende as coisas do Espírito, entende que aquilo veio do céu e não veio da terra, né? Então, eles começam a questionar, e Pedro ali começa a dizer, não, eles não estão embriagados. É que veio sobre ele o Espírito Santo de poder, veio o poder de Deus sobre a vida deles, e eles não estão bêbados, pode até parecer, mas eles estão cheios do Espírito, é cheio do Espírito Santo que eles estão, e é por isso que eles estão. E aí Pedro, ele fala assim, isso é promessa do Senhor, porque lá em Joel, já falava sobre esse derramamento, lá atrás, Joel falava sobre a descida do Espírito Santo. Lá atrás, Joel já falava das visões, das profecias, que era para o futuro, que não era para aquele tempo, mas era para um tempo vindouro. É como hoje, nós estamos aqui pregando, falando da vinda de Jesus, falando dos sinais. Talvez você não esteja compreendendo, mas você já está no meio desses sinais. Talvez nós não estamos atentos a isso. Quando Pedro fala para o povo, ele fala assim, atentai para as minhas palavras. E o que o Espírito Santo de Deus está dizendo hoje, atentai para as minhas palavras. Pedro estava dizendo isso para o povo, se atente, presta atenção no que eu estou te falando, presta atenção no que eu estou te dizendo, que isso era uma promessa, que isso era algo que o Senhor já havia declarado através do profeta Joel, que iria acontecer, e agora nós estamos provendo disso, nós estamos debaixo desse poder, nós estamos debaixo dessa unção, nós estamos debaixo dessa presença do Espírito Santo de Deus. Mas era um Pedro que havia sido transformado por esse Espírito, era um Pedro que havia sido tomado por esse Espírito, era um Pedro que havia renunciado à sua velha vida, o seu velho homem, a sua velha forma de pensar, a sua velha forma de agir, para se transformar em uma igreja gloriosa, em um Pedro firme, em um Pedro forte, em um Pedro que levou milhares e milhares de pessoas a se converterem. Sabe, amado, ele não era mais o Pedro que não tinha testemunho. Agora ele é o Pedro que conta do testemunho que ele viveu. Agora ele é o Pedro que testemunha na sua própria vida. Agora ele é o Pedro que fala daquilo que ele passou. Aqui ele está contando, nós lemos aqui, são muitos versículos, eu não vou ter tempo de ler todos, mas eu quero que você se atente a essa palavra. Aqui no versículo 13, ele começa a falar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que ele está dizendo? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Ele está dizendo, eu sou um Deus geracional, eu sou um Deus de geração em geração. Sabe a geração de Abraão? Sabe a geração de Isaac? Sabe a geração de Jacó? Ele está falando sobre gerações, e ele está dizendo aqui, olha, vocês o negaram, vocês o apedrejaram, vocês o crucificaram. Mas sabe o que mais me chama a atenção nessa palavra? É que ele se coloca no meio desse povo também. Ele reconhece que ele também negou, ele reconhece que ele também foi covarde, ele reconhece que ele também fez parte desse povo que abandonou o Senhor. Ele também reconhece, a primeira característica
da mudança e a transformação de Pedro é reconhecer os seus erros, é reconhecer as suas fraquezas, é reconhecer as suas falhas, é se colocar diante do Senhor e reconhecer o seu pecado diante do Senhor, né? E Pedro aqui, quando ele começa a exortar, quando ele começa a falar para o povo, ele está falando, olha, eles estavam maravilhados de um milagre que Pedro havia feito aqui no capítulo 3, havia curado um coxo ali na porta da igreja Formosa, né? Ele pela palavra, não tenho nada, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda, uma palavra ali de poder e de autoridade, curou aquele coxo. Um Pedro que falava com convicção, agora não tenho nada, mas o que eu tenho é tudo, toma, seja curado, seja liberado, seja livre dessa cadeia, né? E a gente vê esse Pedro falando, olha, eu me incluo nisso também, eu reconheço que eu também, aqui no versículo 16 ele disse, pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Ele está dizendo, olha, esse aqui sou eu também estava no meio de vocês, eu também estava ali, ó, eu também participei disso, só que eu reconheço. Ele está dizendo assim, mas eu fui transformado, mas eu mudei, eu fui transformado pelo poder do Espírito Santo que veio sobre mim, aquilo que me convenceu, aquilo que fez eu olhar para dentro de mim, reconhecer quem eu era, reconhecer as minhas falhas, reconhecer o quanto eu fui covarde, o quanto eu neguei, o quanto eu deixei para trás, né? Ele está dizendo aqui, mas ele fala para o povo, agora eu tenho a receita. Eu passei por tudo isso, mas agora eu tenho a receita. Sabe qual que é essa receita? Versículo 19, arrependei-vos. Ele começa a anunciar aquilo que foi gerado na vida dele. Ele não está simplesmente pregando um Jesus que ele não conheceu, porque, amados, isso é muito sério. Você pode até andar na igreja e não ser transformado por ela. Você pode até estar dentro de uma igreja, vindo aos cultos, adorando ao Senhor, mas você não está sendo transformado por Cristo. Foi assim com Pedro, andou com Jesus, e enquanto andava não tinha sido transformado. Quando Jesus foi e deixou o Espírito Santo sobre ele, ele se viu sem ninguém, e agora? E ele começa a ser transformado, ele se deixa ser transformado. O arrependimento entra dentro do coração de Pedro de uma maneira poderosa, e Pedro começa a cumprir o chamado, a vocação dele, aquilo que Jesus havia falado. Jesus não errou na vida de Pedro, quando ele falou que era sobre Pedro que ele ia edificar a igreja, ele não errou. Sabe, o Senhor falou muito comigo nessa palavra, ele não errou, ele conhecia Pedro, ele já sabia que Pedro ia negar, ele já sabia que Pedro iria ter inconstância, ele já sabia de tudo, mas ele sabia também que era sobre Pedro que ele ia edificar uma igreja poderosa, gloriosa, firme e forte, através de uma transformação. O quanto nós precisamos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é só para mim falar em línguas. O Espírito Santo de Deus é para mim discernir entre o bem e o mal, é para mim discernir as coisas do céu, é para mim discernir as coisas do reino de Deus. O Espírito Santo de Deus é para me direcionar, é para me levar em lugares aonde o meu humano não chega, mas o Espírito Santo de Deus abre os céus, rasga os céus, e eu vou além daquilo que eu posso tocar. O Espírito Santo de Deus, ele é necessário para as nossas vidas. Sabe, é por isso que a gente tem que entender que não é só para manifestar o poder, pular, glorificar, é bom, maravilhoso, mas é por muito mais. É muito mais do que isso. Andar no Espírito é muito mais do que isso. Falar no Espírito é muito mais do que isso. Estar no Espírito é muito mais, é muito mais. É você declarar que você está sendo transformado todos os dias. É declarar que você tem um arrependimento todos os dias, porque todos os dias nós pecamos e erramos, mas o arrependimento faz parte das nossas vidas todos os dias. É reconhecer esse Jesus que Pedro está aqui falando. É reconhecer a conversão dele diante desse monte de homem que está ali apenas para apontar, está ali apenas para falar. Hoje, nós estamos vivendo esses dias.
dias que as pessoas estão desatentas, dias em que as pessoas estão dispersas, e eu vejo muitos profetas de Deus falando: igreja, se atenta, igreja, acorda, igreja, desperta. Eu vejo o Senhor usando muitos profetas de Deus para trazer um despertamento em nós, para uma mudança, para uma transformação, para que nós possamos entrar dentro deste lugar que Cristo quer que nós venhamos entrar, não mais para sermos essa igreja de Pedro inconstante, medrosa, uma igreja incrédula, uma igreja que não crê no poder e na manifestação do Espírito, uma igreja que não crê mais na cura do coxo, uma igreja que não crê mais na cura de um cego. Não, o Senhor está nos levando para um novo nível espiritual de autoridade nele, que crê nos prodígios, que crê nos sinais, que crê na manifestação da glória de Deus, que vai curar sim o enfermo, que vai libertar sim o cativo, que vai sim levar vidas, milhares e milhares e milhares de vidas para a salvação. Eu creio nisso, e eu creio nessa igreja. Pedro diz: atentai para as minhas palavras. Pedro está sinalizando sobre Jesus. Aqui não é mais o Pedro, agora é o novo Pedro, sinalizando para o povo, atentando ao povo daquilo que precisava ser transformado, daquilo que precisava mudar. Atos capítulo 3, versículo 13, vamos lá, 3:13, vou correr. 3:13. Eu li quase agora, né? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o Senhor Jesus, a quem vos traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Vamos para o 19. No 19, Pedro, ele começa a anunciar aquilo que transformou a vida. Ele começa a anunciar aquilo que gerou mudança na sua vida. O primeiro sinal de uma transformação verdadeira e genuína, Pedro está dizendo assim: arrependei-vos. Pedro reconhece os seus erros, Pedro reconhece as suas falhas. Então o primeiro sinal de uma mudança, nós que queremos uma mudança, nós que queremos uma transformação, nós que queremos sair desse lugar de fracasso, de derrota, de dificuldade, reconheça a sua falha, reconheça os seus erros, reconheça as suas fraquezas, faça como Pedro reconheceu: eu também neguei, eu também julguei, eu também fugi, eu também fui covarde. Mas tenha coragem de reconhecer as suas falhas, tenha coragem de reconhecer aquilo que precisa ser mudado. O Senhor está nos ensinando através aqui da vida de Pedro. Eu peguei o Pedro aqui como escape, mas toda a palavra do Senhor nos ensina isso. Mas Ele está ensinando a respeito dessa igreja que se transformou numa igreja grande, gloriosa. Por isso que ele consegue sair desse lugar. Pedro, ele consegue sair desse lugar de culpa, porque até então ele se sentia um culpado. Antes de Jesus ressuscitar, antes de Jesus o procurar, antes de Jesus falar com ele: Pedro, sou eu. Ele se sentiu culpado, carregava talvez uma cadeia de culpa, de fracasso, voltou a pescar. Sabe o que significa? Pedro voltou para a velha vida. Ele falou: o que eu fiz? O que foi que eu fiz? A única coisa agora, eu vou voltar a pescar, vou voltar à minha velha vida. Não, Deus tinha um propósito na vida de Pedro. O Senhor não tinha levado Pedro para ser pescador de peixe, Ele tinha levado Pedro para ser pescador de homens, para atrair milhares e milhares de homens. Por isso Ele tira Pedro do mesmo lugar que Pedro volta. Pedro volta, mas o Senhor vai lá e tira, fala: Pedro, o que eu tenho para ti não é isso. Pedro, o lugar que eu quero te colocar não é nessa redinha, pegando esses peixes. Eu já multipliquei, eu já saciei a sua fome, agora eu tenho mais para você, né? O Senhor estava dizendo e levando Pedro para um outro lugar, e Ele leva ele para esse lugar de reconhecimento. Amado, isso eu falo pela minha vida. Quando você está numa batalha, reconheça que você também erra.
Reconheça que você também tem falha. Reconheça onde que você está falhando, para que o Senhor possa te transformar. Renda o seu coração em humildade, mansidão ao Senhor. Nós precisamos de humildade para reconhecer. Pedro precisou de humildade. Precisou ser humilde para reconhecer. Precisou de humildade para saber que ele não tinha o direito de culpar aquele judeu. Ele não tinha o direito de apontar, sem que ele também estivesse no meio daquele povo, sem que ele tivesse feito parte daquela conspiração. Nós sabemos que tudo era para propósito do Senhor, mas ele estava ali. Ele também estava, mas ele reconhece, ele se coloca no meio deles. Está vendo? Esse aqui, esse homem agora sou eu, mas que reconhece a ressurreição de Cristo, mas que agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim, como o apóstolo Paulo fala. Agora não é mais aquele Pedro, agora eu não tenho mais medo, agora eu tenho um propósito, agora eu tenho uma causa, e é por essa causa que eu vou até o fim, é por esse propósito agora, é por causa de um Cristo que ressuscitou, que me perdoou, que me restituiu, que me reposicionou, que agora eu vou andar, agora eu vou pregar, agora eu vou falar dos sinais, dos prodígios e das maravilhas que eu vi, que eu contemplei. Agora ele começa a falar dessa contemplação. Se nós não passarmos por isso nas nossas vidas, talvez nós passaremos a nossa vida inteira nos sentindo culpado. Passaremos a nossa vida inteira carregando uma mala de culpa, porque não quer reconhecer o seu lugar, sair desse lugar. Mas a segunda característica aqui é o arrependimento. Quando eu falo de arrependimento, Pedro, ele prega o arrependimento porque ele viveu o arrependimento. Ele não está pregando o arrependimento porque é legal, é porque eu estou com remorso do que eu fiz. Não, Pedro prega com dor o arrependimento daquilo que ele viveu. Pedro, ele prega exatamente aquilo que ele passou. Pedro começa a falar para as pessoas exatamente aquilo que ele vivenciou. Então o arrependimento não é qualquer remorso. O arrependimento é algo genuíno, é algo que declara quem Cristo é na minha vida, é algo que declara que eu creio na cruz, eu creio na ressurreição, eu creio no poder de Deus, eu me arrependo. Sabe, amado, talvez a gente pensa, eu não matei, eu não roubei, mas eu faço tantas outras coisas e não me arrependo. Pedro tinha sonegado, tinha enfraquecido, tinha fracassado, mas o arrependimento genuíno e verdadeiro que vem no coração de Pedro, através do reconhecimento de quem Cristo era na vida dele e quem ele era sem Cristo. Reconhece um Pedro com Cristo, cheio do Espírito Santo, e um Pedro sem Cristo, um velho homem, né? E esse arrependimento, ele muda o histórico de Pedro. Ele muda o percurso, ele muda as pessoas por onde Pedro passou, porque Pedro, ele não passa a pregar qualquer evangelho, ele prega o evangelho do reino. O evangelho de reino não é qualquer evangelho. O evangelho do reino é evangelho de arrependimento, de conversão, de pessoas que verdadeiramente se convertem, de pessoas que verdadeiramente se arrependem. Não é qualquer evangelho. O problema é que nós achamos que o evangelho do reino é qualquer evangelho, e não é. O evangelho do reino é para aqueles que vão ser transformados por ele, pelo reino, vão ser convertidos pelo reino, vão sair de um lugar e vão entrar em outro lugar. Através desse arrependimento, existe uma velha natureza dentro de nós. Existia uma velha natureza dentro de Pedro, que precisava ser mudada, precisava ser arrancado de dentro dele. E para que essa velha natureza pudesse sair de dentro de Pedro, é por isso que ele teve que reconhecer e se arrepender. Foi necessário ele se arrepender da sua velha natureza. Não tem como, amados, não tem como nós sermos transformados, nos arrependemos se a velha natureza caída dentro de nós não sair. Se não tirarmos essa natureza velha, o homem velho, a mulher velha, que só fala de Jesus, mas não sabe quem é Jesus, que só anda lendo, estudando, mas não vive essa experiência, essa mudança, essa transformação. Eu vejo como foi sobrenatural. Pedro teve do lado do mestre.
Olha que coisa interessante, ele esteve do lado, andou com ele, viu todos os sinais, mas ele começa a ter experiências sobrenaturais sem o mestre. Com o Espírito Santo, ele começa a ter experiências sobrenaturais. Ele começa a andar numa vida de crescimento. Ele começa a andar numa vida de arrependimento. E eu quero correr. O arrependimento, ele vai tirar de dentro de mim e dentro de você a velha natureza. Porque quando eu digo não ao pecado, quando eu digo que eu não quero mais mentir, quando eu digo que eu não quero mais viver uma vida de engano, quando eu digo que eu não quero mais viver uma vida de pecado, eu não quero mais viver essa vida de incredulidade, eu não quero mais viver essa vida de inconstância, eu não quero mais viver essa vida de dúvida. Será que eu tenho chamado? Será que eu sou? Será que eu não sou? É porque o Senhor precisa arrancar essa velha natureza de Pedro inconstante de dentro de nós e nos trazer para uma realidade divina, celestial, porque Ele chamou Pedro, Ele chamou Pedro para essa vocação, para ser pescadores de homens. E Ele tirou essa velha natureza, Ele arrancou. Amado, não é fácil arrancar a velha natureza de nós. Não é fácil. Não é fácil ser pastor, pastora, ministro, ser missionário, sem que a velha natureza seja arrancada de dentro de nós. Como pregar uma palavra de arrependimento se a velha natureza faz parte de nós? Como gerar arrependimento nas pessoas se eu não me arrependo? Como querer gerar algo na vida das pessoas sem que algo eu passe primeiro? Como que você consegue convencer, se o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem da justiça e do juízo, mas o meu testemunho pode convencer a milhares, como o próprio Pedro convenceu? Mas porque não era mais uma natureza caída, não era mais um homem caído, era agora um homem determinado, agora era um homem com uma natureza restaurada, redimida pelo Espírito Santo de Deus. E esse arrependimento, e quando não houver esse arrependimento em nós, nós iremos ficar com a velha natureza dentro de nós. O arrependimento vai tirar de dentro de mim essa velha natureza. Existe um declínio do homem caído dentro de mim. Pedro não havia matado ninguém, mas traiu, negou, foi sanguíneo, foi inconstante, cheio de incerteza, foi contra o propósito e se deixou ser usado pelo inimigo muitas e muitas vezes. Por causa da velha natureza, Pedro, ele entra dentro deste lugar. E uma outra coisa que Pedro fala aqui no versículo 19, porque primeiro ele fala do arrependimento, depois ele fala da conversão. Ele fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Ele não fala só se arrependa. Ele fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os seus pecados. Arrependimento e conversão andam juntos para que os nossos pecados sejam cancelados. A conversão, o que é? O que significa esta palavra conversão? No dicionário bíblico significa voltar o coração para Deus. Se converter é voltar o seu coração para Deus. O povo tinha que se arrepender dos pecados e agora voltar o seu coração para Deus. Voltar o coração para Deus significa converter. Quando uma coisa passa a ser outra. Quando era uma coisa, mas agora eu me converti, eu passo a ser outra por causa da minha conversão. Eu passo a não ser o mesmo porque o meu coração foi convertido a Cristo. Eu não entro mais neste lugar de ofensa, de perseguição, de mentira, de engano, porque o meu coração se converteu ao Senhor. Quando o meu coração se converte ao Senhor, automaticamente essa natureza caída, ela sai de dentro de mim e o meu coração está voltado para o Senhor. Por isso que a gente canta e às vezes não sabe o que canta. O meu coração é teu, Senhor.
o meu coração é teu. Mas nós temos que declarar: o meu coração é convertido ao Senhor. O meu coração está convertido ao Senhor. É uma certeza de conversão dentro de mim e de você. É se converter a Deus. Toda conversão precisa gerar mudança. Aquilo que não muda é porque ainda não gerou conversão. Aquilo que não se transforma é porque ainda não gerou conversão. Precisa se converter. E amado, não fique assustado do que eu estou falando. Quer dizer, mas eu estou dentro da igreja todo esse tempo. Talvez você não mudou, coisas não foram transformadas, porque você precisa converter o seu coração a Deus. Talvez o seu coração estava convertido na casa, no filho, no marido, na religiosidade. Mas um coração convertido a Deus, ele passa a ser um coração transformado. Ele é transformado através da conversão. E se até agora só estamos na igreja sem mudança, nós precisamos refletir. Nós estamos num tempo de reflexão. Nós estamos em um tempo que há um tempo atrás eu pregava sobre os sinais. Eu pregava sobre Apocalipse. Eu pregava sobre o que ia acontecer, os sinais. Hoje, nós estamos já dentro dos sinais. Estamos vivendo e movimentando-se dentro dos sinais. Nós não estamos dizendo vai acontecer, já está acontecendo. Nós não estamos dizendo ele virá, ele já está vindo. Nós já estamos vivendo um tempo vindouro onde ele virá. E que talvez muitos estão desatentos, estão desentendidos. E é por isso que eu quero trazer essa reflexão para a minha vida e para a sua vida. Para que o nosso coração se converta a ele totalmente. Para que sejamos transformados por ele. E a última coisa que eu quero falar aqui a respeito desses sinais. E eu estou usando a vida de Pedro, mas como uma igreja, antes e depois. Uma coisa também que eu anotei aqui, que o Senhor falou muito comigo. Que a conversão a Deus, converter o seu coração a Deus, te tira de prisões. A conversão de Pedro tirou ele da acusação. A conversão de Pedro ao coração de Deus tirou ele da culpa. Um coração convertido a Deus, ele tira você da dúvida. Ele tirou Pedro da incerteza. Ele tirou Pedro da inconstância. Porque um coração convertido crê naquilo que o céu tem para ele. Não crê naquilo que a terra, mas crê naquilo que o céu tem. Então um coração convertido é importante. Porque você sai da mentira, você sai do engano, você sai da fraqueza, você sai da debilidade. Sabe, você até pode ter uma aparência de frágil, mas o coração convertido a Deus te faz um guerreiro, um leão, uma leoa, para lutar e guerrear pelo propósito de Deus, para guerrear pela sua geração, pela sua família. Sabe, um coração convertido a Deus te tira desse lugar de meninice, disso, daquilo, não, ele te faz crescer. E é nesse outro lugar que eu quero chegar. Eu podia pontuar várias coisas aqui, mas eu pontuei só algumas coisas. Pedro, quando reconhece, se arrepende, se converte, agora nós temos um Pedro maduro. Agora nós temos uma igreja madura. Agora nós temos uma igreja que não é mais menina, que não se perde mais com as falácias de menino. Agora nós temos uma igreja madura, que aprendeu o caminho da cruz, que aprendeu o caminho do arrependimento, que aprendeu o caminho da conversão. Agora é uma igreja que tem maturidade para falar do reino, tem maturidade para falar de ressurreição, tem maturidade para levar milhares de vidas para Jesus. Essa maturidade entrou em Pedro. Pedro parou de ser menino inconstante. Agora ele tem maturidade, porque agora ele tem responsabilidades. Agora ele tem que se apresentar como igreja mesmo. Ele não tem apenas que ter nome de igreja, tem que ser igreja. Sabe o que o Senhor falou para mim? Que agora não é tempo mais de falar eu sou igreja, agora tem que ser igreja. Agora tem que ser a igreja no caos. Agora tem que ser a igreja que vai andar na contramão do mundo. Agora tem que ser a igreja que não vai ficar chorando, se lamentando, comendo as migalhas que caem de cima da mesa. Agora
agora tem que ser a igreja que anda de glória em glória, a igreja que vai avante, a igreja que vai se limpar, que vai se curar e que vai ser transformada. Essa é a igreja, essa é a igreja. Sabe quando o Senhor falou isso comigo? Eu falo, oh, meu Deus, não dá mais tempo. Pedro não tinha mais tempo, você não tem mais tempo, eu não tenho mais tempo. O tempo nosso agora é de caminhar, é de guerrear, é de ir para frente, é de se posicionar, é de se levantar contra potestades e principados que têm se levantado contra a igreja. Não é falar da igreja, não é acusar a igreja, é ser a igreja. Eu sou essa igreja. Está falando da igreja, está falando de mim, está falando do Cristo que ama a sua noiva. É nesse tempo se posicionar em maturidade. Efésios capítulo 4, vamos lá para Efésios capítulo 4, rapidinho, versículo 11, 4:11. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de cada junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você entende por que nós temos que sair desse lugar de menino? Por que a igreja precisa entrar em um lugar de maturidade? Porque quando a palavra de Deus fala da unidade do corpo, não é a unidade de só estar junto, é a unidade para o propósito, é a unidade para alcançar o propósito, é a unidade para cumprir a sua vocação. Por isso que ele diz que aqui ele chamou uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, cada um no seu lugar, cumprindo a vocação que foi chamado para aperfeiçoar e edificar a igreja de Cristo, amado. Acorda, igreja. Foi para esse propósito que o Senhor nos chama a sair deste lugar de menino. Aqui nós lemos em Efésios, diz, para que você não seja como um menino andando de um lado para o outro, levado por vento de doutrinas, de enganos, artimanhas de homens, mas para que você se aperfeiçoe, para que você ande na verdade, para que você tome a sua posição. Eu sou mestre, eu vim aqui para cumprir o propósito de ensinar. Eu sou pastor, eu estou aqui para cuidar das ovelhas. Eu sou profeta para profetizar que Ele vem, que Ele virá. Eu estou aqui como apóstolo para abrir o caminho. Eu estou aqui para cumprir o propósito e a vocação que Cristo me chamou. E Ele me chama como igreja. Aqui em Efésios ele fala da igreja, ele fala de uma unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para sermos como obreiros aprovados, à medida da estatura. Existe uma estatura, existe uma medida, e para isso nós precisamos desse pleno conhecimento, desse aperfeiçoamento,
Nós precisamos, igreja, nós precisamos como igreja sair deste lugar aonde o menino não cabe mais. Deus não dá nada para menino, Deus não dá herança para menino, porque menino não sabe o que fazer com a herança, porque ainda é menino. Mas Deus vai dar para quem tem maturidade. Quem tem maturidade sabe o que faz com aquilo que Deus entrega. E é isso que Ele está dizendo para mim e para você, nos tirando desse lugar. Quando Ele tira Pedro deste lugar, Ele começa a enviar esse Pedro, Ele começa a trabalhar de uma forma sobrenatural na vida desse Pedro. Avante. O menino precisava crescer, o menino cresceu. A minha filha acabou de completar 18 anos, agora ela vai entrar numa nova jurisdição em Cristo. Mas isso não significa que mudou, que ela tem liberdade, que ela pode fazer o que ela quiser. Não, ela não pode, porque ela está debaixo de uma autoridade ainda. Ela está debaixo da minha autoridade, ela está debaixo da autoridade do pai dela. Sabe qual é o maior engano? Quando a gente fala, meu filho fez 18 anos, ele é independente. Você está dando liberdade dele fazer o que ele quiser, ir aonde ele quiser. Não, está debaixo da nossa autoridade. Meu filho, até os 21 anos, sentava para falar dos planos, dos projetos que ia fazer, o que não ia. Ele casou, agora é ele com a vida dele. Mas ela está debaixo da nossa autoridade. Ainda falei para ela no outro dia, não mudou nada, só fez 18 anos. A responsabilidade vai ser maior, os níveis de espiritualidade na sua vida vai ser maior, o nível de guerra vai aumentar quando você entende a sua vocação e seu chamado. 18 anos no mundo espiritual, para quem tem vocação e tem chamado, sabe disso. Estou errado, pastor Lucas? Você sabe que o seu nível de autoridade vai aumentar, o seu nível de cobrança espiritual vai aumentar. Mas é por isso que a gente tem que entender isso, para que a gente não fique, pelas artimanhas dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Querem nos induzir ao erro, em dar uma liberdade que não é devida, em entregar algo no tempo fora do tempo, em tirar daquele lugar e colocar naquele lugar que ainda não era para estar. Mas o Senhor está nos ensinando, através da palavra dEle, com amor, que eu estou falando isso com amor, para que a gente compreenda essa nossa vocação, para que a gente compreenda o nosso chamado. Eu quero encerrar aqui, em Efésios 4, versículo 1, volta um pouquinho só. A falta de maturidade só me leva ao erro muitas vezes. A falta de maturidade não me permite avançar e crescer. A falta de maturidade me diz o quanto eu ainda preciso me arrepender, o quanto eu preciso me converter à verdade de Cristo. Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que subiu, desceu, pegou a chave do cativeiro e trouxe libertação. Quando nós entendemos essa nossa vocação, quando nós entendemos aquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele quer ministrar nessa noite, eu quero só concluir, eu quero concluir aqui, que a primeira coisa é reconhecer o seu pecado, seus erros e suas falhas, se arrepender, converter o seu coração a Deus e entrar dentro de um nível de autoridade. Hoje nós aprendemos sobre os sinais de Cristo na vida de Pedro, e
quem era Pedro antes e depois do Espírito Santo sobre a vida dele. Você consegue entender por que você precisa do Espírito Santo? Você consegue entender que o seu coração convertido declara que você é alguém cheio do Espírito Santo? E nós encontramos aqui pelo menos algumas características dessa igreja edificada em Pedro. Eu falei de algumas características desta igreja edificada em Pedro: reconhecimento, arrependimento da velha natureza, conversão a Cristo e criando maturidade para cumprir o propósito e a sua vocação. Fica de pé, igreja. Em nome de Jesus. Talvez nessa noite o Espírito Santo de Deus ministrou no seu coração. Eu poderia falar inúmeras coisas, características, sinais, não só da vida de Pedro, mas da vida de muitos apóstolos, sinais de Cristo na minha vida. Mas se nós não entendemos que existem os processos que nós temos que passar, que nós precisamos gerar esse reconhecimento em nós, esse arrependimento em nós, essa conversão em nós, e entrar nesse nível de maturidade, nós não conseguiremos avançar como uma igreja gloriosa. Nós iremos ser uma igreja que vai e volta, uma igreja que cresce e esvazia, uma igreja que cura e fica doente, uma igreja que canta e chora ao mesmo tempo. Não. Quando nós entendemos uma igreja convertida, uma igreja madura, nós entendemos que ela vai entrar em outros níveis espirituais, ela vai entrar em outros lugares, ela vai agora passar a ser aquela que agora é a transformada que vai passar a transformar. É a igreja que vai passar a curar, é a igreja que vai passar a libertar. Agora ela é a igreja que vai passar a converter as pessoas. Agora ela é a igreja que vai trazer, junto com a palavra, junto com a presença do Espírito Santo, 3.000 convertidos, 5.000 pessoas ao batismo e ao arrependimento, como Pedro levou. Vai levar a manifestação do poder de Deus de uma forma sobrenatural, abundante. Por quê? Porque é uma igreja que passou esses processos, agora ela está madura, agora ela está pronta, agora ela está preparada para anunciar que vem o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória. Agora ela está se adornando, porque ela já se limpou, ela purificou, ela se arrependeu, se converteu, e agora ela está se preparando para o noivo. Agora ela está toda adornada, ela está colocando as joias preciosas para que o Rei venha e encontre essa igreja gloriosa, essa igreja que saiu desse lugar, essa igreja que não está mais neste lugar, porque ela entendeu o lugar dela. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse seu coração. Se você está aqui nessa noite, e o Espírito Santo de Deus, como Pedro quando pregou naquele dia, compungiu o coração daquela multidão, e aquelas pessoas foram tocadas, aquelas pessoas foram ministradas pelo Espírito Santo de uma forma poderosa, e elas correram para Pedro. Pedro, o que é que a gente tem que fazer agora? Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja salvo. Se você entrou aqui nessa noite, você precisa disso. Precisa se arrepender, precisa se converter. Não perca tempo. Não espere amanhã. Não espere o culto de quinta. Não espera, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nem o momento. E você quer entrar nesse nível de maturidade, deixando de ser menino para começar a cuidar das coisas do Pai como adulto, para cuidar das coisas do Pai como um herdeiro adulto. Se você quiser vir na frente, pode vir aqui na frente. Mas se você quiser ficar no seu lugar, você só estende as suas mãos para o alto. Mas se quiser vir, pode vir. Se você precisa render o seu coração nessa noite, não perca tempo não, igreja.
Se você foi tocado, o Espírito Santo de Deus te tocou nessa hora, e você entendeu que precisa reconhecer, que precisa se arrepender, que precisa se converter de verdade, que precisa ser transformado de verdade, seja livre nessa noite. Seja livre da acusação, seja livre do julgamento, seja livre de prisões que te prenderam até você chegar e ouvir a voz do Espírito Santo nessa noite. Eu não sou conduzida por mim, eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo. Pedro era um homem como eu e você, que viveu uma vida de dificuldade, perseguições e cadeias, como muitos aqui já viveram. Mas ele experimentou de uma vida gloriosa, de uma vida livre, de uma vida liberta, de uma vida transformada. Ele experimentou de uma ressurreição. Ele experimentou. Ele não apenas viveu de falácias, ele viveu de experiências em experiências. A sombra de Pedro curava, porque o poder de Deus estava sobre ele. O poder do Espírito Santo de Deus estava sobre ele, e onde ele passava, a sua sombra curava, porque era um homem que reconheceu as suas falhas. Era um homem que chegou e alcançou o nível de maturidade, porque não se vergonhou de se humilhar, de se render, de se quebrantar, de se colocar como um fraco na presença desse Deus que é forte e tudo pode e tudo faz. Oh, shekalabassore. Oh, shekalabassore andalabassore kalabako. Shekala. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele quer te levar nesse lugar de maturidade. Ele vai te levar nesse lugar de conversão sincera e verdadeira. Ele vai mudar a história da igreja. Eu creio que Ele está mudando a história da igreja. Ele está levantando profetas, Ele está levantando pastores, Ele está levantando mestres, Ele está levantando apóstolos. Os 5 ministérios Ele está levantando para mudar essa geração, para pregar esse arrependimento, conversão, que vai trazer milhares e milhares e milhares de vidas. Eu creio nessa igreja. Eu creio nessa igreja transformada. Eu creio como ministra e profeta do Senhor neste lugar. Eu creio que nós iremos ver a igreja indo avante, que nós iremos ir ver a igreja triunfante, que nós iremos ver a igreja avançando e sendo igreja no hospital, na rua, no velório, sendo igreja em todos os lugares, sendo igreja. Eu creio que chegou esse tempo. Chegou esse tempo, menino, sai desse lugar, menino. Sai desse lugar de infantilidade. Comece a adentrar no lugar de maturidade, de maduro, de crescimento espiritual, de autoridade espiritual. Há uma vocação, há um chamado, há uma promessa sobre você e sua casa. Então avance, avance, prossiga para o alvo, prossiga em me conhecer, prossiga em me conhecer, em conhecer ao Senhor a cada dia, em conhecer o Senhor cada vez mais e mais. Pai, eu oro, Pai, eu oro por essas vidas que estão aqui na frente. Eu oro porque elas tiveram coragem nessa noite de reconhecer as suas fraquezas, de serem levadas à sala do arrependimento. Eu creio nessa noite que Tu estás sentada à destra de Deus, olhando para essas vidas deste lugar, que estão sendo constrangidas pela Tua presença,
que estão sendo tratadas, curadas, libertas, transformadas pela cadeia da acusação, pela cadeia do medo, pela cadeia do julgamento, estão entrando dentro deste lugar. Eu creio que corações estão se convertendo a Ti nessa noite. Eu creio, Deus, que o Senhor está convertendo esses homens e mulheres que estão aqui na frente nessa noite. Eu creio na Tua palavra que eles não serão mais os mesmos Pedro, eles não terão as mesmas inconstâncias, eles não viverão as mesmas incertezas e dúvidas, mas entrarão em um nível de conversão tão grande, que reconhecerão o Seu poder naquela cruz, reconhecerão a Sua morte e ressurreição naquela cruz. Eu creio e alcançarão novos níveis de maturidade. Eu creio que não serão mais meninos levados por qualquer pensamento e enganos do mundo, mas ouvirão sua voz, a voz do Espírito Santo de Deus, que clama: Abba Pai, Abba Pai, a minha fonte sustentadora. Destapa os ouvidos espirituais para que ouçam a sua voz, para que ouçam o seu Espírito, para que ouça nessa noite o teu Espírito. Espírito Santo de Deus, traga essas vidas para este lugar. Há um altar de renúncia aqui nessa noite. O Senhor estabeleceu um altar de renúncia nesse lugar. Aqui na frente, anjos estão ao redor dessas pessoas, recolhendo toda renúncia, tocando em cada área das suas vidas, porque um altar de renúncia está sendo exposto nessa noite para que haja essa manifestação de arrependimento, de conversão e de maturidade espiritual. Entre neste lugar. Não se preocupa com quem está aqui, se preocupa que você está nesse altar. O Senhor preparou esse altar hoje para vocês. Ele preparou esse altar para vocês entrarem dentro dele e deixarem tudo. Deixa tudo aqui no altar. Deixa tudo que preciso for nesse altar, para que quando você se levantar e sair deste lugar, Ele olhe para você e fala assim: é sobre ti, Pedro, que eu edifiquei a minha igreja e continuo edificando, e você vai edificar muitas outras igrejas. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Você que está nas cadeiras, levante as suas mãos para o alto. Comece a entrar nesse lugar também. Comece a entrar nesse lugar, um lugar de renúncia, de entrega, um lugar de mudança, de conversão. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar em você nessa noite. Deixa essa manifestação. Eu quero dizer como Pedro disse: o Espírito Santo de Deus virá sobre ti. Ele já está em mim. Ele não virá, ele já está aqui. Ele já está em mim, já está em você. Para a manifestação dos sinais, para a manifestação dos prodígios, Ele já está. Ele já está. Por isso, anjos o adoram ao redor do trono. Por isso, anjos o adoram. Enquanto nós oramos pelas pessoas que estão aqui, você vai adorar o Senhor com toda a força do seu coração. Você vai declarar o seu amor, a sua entrega, a sua renúncia a Ele nessa noite, a Ele nessa noite. Nós queremos ver os teus olhos.